Fala galera, beleza? Bora então começar sobre a correção sobre o capítulo 9? Então vamos lá, tá? A primeira questão que a gente vê aqui, na verdade, é relacionada a esse texto que a gente está vendo aqui, que fala sobre a desertificação da Caatinga e que gera impactos ambientais. Então, para a gente responder aquelas questões, é necessário que a gente leia esse texto, tá bom? Que é basicamente interpretação de texto. Então vamos lá na primeira questão. O que o texto quis dizer com a perda do patrimônio genético da flora da Caatinga? Ele diz simplesmente a redução da biodiversidade das plantas desse bioma, tá? Cada extinção de espécie e ou de população de determinada espécie vegetal, tá? Na 2, ele fala qual é o principal fator abiótico afetado pelo processo da desertificação. Então, o fator abiótico é aquele fator que não tem vida, beleza? Então, ou seja, o principal fator aqui é o solo, tá? De que maneira esse fator está relacionado aos efeitos socioeconômicos descritos no texto? Então, com a desertificação, o solo fica mais seco e, com isso, a produção agrícola é prejudicada, o que afeta a produção de alimento e a situação socioeconômica dos agricultores familiares. Na 3, é possível afirmar que a desertificação da Caatinga já está ocorrendo, ou é apenas uma previsão de um cenário futuro, tá? Então, isso, galera, é uma realidade que já vem acontecendo, tá, galera? Então, justifique. Então, a desertificação da Caatinga é um processo que já vem ocorrendo, né? Regiões do Brasil, como na Paraíba, em que 93,7% do território do estado está em processo de desertificação, sendo que 58% em nível de autodegradação. Esse cenário tende a se agravar no futuro, se ações, na verdade, não forem tomadas, tá? Todas essas respostas, galera, a gente tem presença lá no texto, tá bom? Então, é pura interpretação, tá? Agora, dando continuidade aqui, novamente, é interpretação de texto, falado aqui da página 61. Então, aqui os pesquisadores apontam colapso nos estoques de carbono na Amazônia. Tá? Então, a gente vem à primeira pergunta. Por que as florestas podem ser consideradas estoques de carbono? Simples. Porque as árvores e o solo desses ambientes armazenam grande quantidade de carbono. Tá? Qual o tipo de impacto ambiental relatado no texto? Então, lá no texto, o impacto principal é o desmatamento de extensas áreas de floresta para cultivo de soja, o que libera grande quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera. E 3, pensando no aumento do efeito estufa, o cenário futuro descrito é pessimista ou otimista? Diante do cenário, galera, se eu tenho um grande desmatamento, a tendência é desertificar, ou seja, ela é pessimista, tá bom? E justificando isso é o seguinte, lá no texto diz um trecho que os aumentos das emissões de dióxido de carbono no solo após o desmate podem chegar até em 2050 a 5 gigatoneladas. Então é muito grande, galera, em toda a Amazônia. O valor é equivalente ao dobro de emissões anuais globais de carbono por desmatamento e 1,5 vezes mais do que todas as emissões anuais do Brasil. Tá? Isso tem lá no texto, tá bom? E, novamente, a gente vem aqui na página 63, tá? Temos aqui algumas questões relacionadas a esse texto que fala sobre a pesca predatória, né? Podemos ficar sem peixe em nosso cardápio em 2048, tá? Também é relacionado à interpretação de texto, tá, galera? Então, vamos prestar atenção. O texto alerta para os riscos de escassez de peixe até 2048. Qual será a principal causa desse problema? O texto fala sobre a pesca predatória, correto? Então, é a intensa atividade pesqueira, tá? que tem sido maior do que a capacidade de renovação dos oceanos. Lembra que eu já falei com vocês que existe um programa que defende, na verdade, esses animais? Existe um período que não se deve pescar ou fazer algum tipo de caça
né, a esses animais, que é o período de defeso, tá? Então, existe esse método aí para a gente proteger, tá? Na 2, de acordo com o texto, que outros problemas também estariam atingindo os ecossistemas marinhos. Quais seriam as causas? Então, eu tenho ali as mortes de espécies como golfinhos, tartarugas, tubarões, entre outros organismos essenciais ao ecossistema marinho, também vem morrendo, né? O pessoal vem caçando demais. Uma tartaruga pelo fato do casco, né? Ainda mais a tartaruga de couro, tá? Vai pelo casco. Então, serve para fazer vários tipos aí de roupas, né? De sapatos, até mesmo de materiais para decoração de casa. Tubarão, né? É o caso da carne do tubarão, que ela é muito boa, tá? E não só pela carne, mas também as nadadeiras deles é utilizada também, né, em alguns tipos de artesanato e em pranchas de surf, tá bom? Os golfinhos também, que é o caso daqui no Brasil, é retirado, né, o órgão genital dele, né, para poder fazer um perfume atrativo, né, um perfume afrodisíaco, né, para algumas religiões. Então, segundo o texto, esses problemas seriam decorrentes da má gestão das pescas, né, de atividades pesqueiras que desrespeitam as leis de acordo mundial sobre as práticas de captura de pescado jovem e de outras espécies marinhas, além da sobrepesca em países desenvolvidos. Analise as seguintes cadeias alimentares marinhas. Fitoplâncton é consumido pelo zooplâncton, que é consumido pelos peixes de pequenos portes, e os peixes de pequeno porte é consumido pelo tubarão. Lembra que a gente já falou de cadeia alimentar, tá bom, galera? De que maneira a pesca predatória de peixes de pequeno porte afetaria as populações de outras espécies? Galera, peixes de pequeno porte. Então, se eu pesco demais esses peixes de pequeno porte, quem, na verdade, pode sumir? Quem pode reduzir essa população? Tubarão, beleza? E outros peixes maiores que consomem esses peixes de pequeno porte. Então, eu posso reduzir a população de tubarão ou outros peixes maiores que consomem ele. Então, aí que está a importância de proteger esses peixes em época de cruzamento, em época de crescimento, tá? Então, temos aí a pesca predatória de peixes pequenos, de pequeno porte, ocasionaria a redução da população desses organismos. Com isso, a alimentação dos tubarões seria afetada. Haveria um aumento de zooplâncton, beleza? E ocorreria uma redução de fitoplâncton, porque aumentou isso aqui, vai reduzir essa galera daqui. Então, viu que se eu retirar alguém dessa cadeia alimentar, eu posso interferir nas outras cadeias. Deram para entender? Eu vou afetar também uma teia alimentar, porque existem outros organismos que se alimentam desse daqui, que se alimentam desse. Beleza? Show? A diferença entre esses dois aqui, não sei se vocês já sabem, mas o fitoplâncton, ele tem presença de clorofila, né? Então é como se fossem as plantas do mar, né? Então, eles fazem o mesmo processo das plantas aqui na Terra, na parte terrestre, eles fazem o mesmo sistema dentro da água, tá? São seres pequenininhos, tá? Microscópicos, que têm a presença de cloroplasto, tá? E com isso eles fazem a fotossíntese, igual às nossas plantas, beleza? Uma coisa que eu quero colocar bem claro para vocês é que todo mundo já ouviu falar que a Amazônia, ela é o pulmão do planeta, né? Mentira, gente. Isso daí já foi caído por terra há muito tempo, tá? Quem é o pulmão da Terra são os mares, porque tem maior quantidade de quê? Fitoplânctons, tá? Que são seres microscópicos, tá? Que têm presença, são seres marinhos microscópicos que têm presença de cloroplasto e que fazem a fotossíntese. Viu que interessante? Então, vamos continuar. Pronto, na página 66 a gente tem: retome a ilustração que representa a transformação de um campo em um deserto. Pensando nos casos de impactos ambientais estudados nesse capítulo, qual deles se relaciona com a situação descrita na ilustração? Então vamos voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui.
na ilustração e a gente vai verificar casos de impactos ambientais, tá bom? Então, eu tenho aqui, lembra dessa imagem? Então, bota aí e a gente vai verificar. Então, vamos voltar aqui e a gente vai começar com a resposta. Tá? A transformação de um campo em um deserto, após uma forte perturbação ambiental, remete ao caso de desertificação na Caatinga. Lembra que eu falei lá no vídeo para vocês, no vídeo da aula, que se eu colocar uma perturbaçãozinha bem leve aqui, o que vai acontecer? Deixa eu aproximar aqui. Uma perturbaçãozinha bem leve aqui, ela vai entrar em estado de transição e vai retornar para a estabilidade. Agora, quando eu coloco uma perturbação muito grande, ele vai chegar no seu pico de instabilidade e vai começar a se degradar, entrando no estado de transição para a estabilidade do deserto. Tá bom, galera? Eu expliquei isso aqui lá no vídeo para vocês, tá mais detalhadozinho, tá bom? Então, a resposta simplesmente é falar que se eu colocar uma forte perturbação ambiental, remete ao caso de desertificação da Caatinga. Tá bom? Na 2, explique com suas palavras o que significa a sucessão ecológica de um ambiente perturbado. Lembrando, suas palavras, tá bom? Então, eu queria que vocês definissem da melhor forma possível, tá bom? Então, nada mais é que sucessão ecológica como um processo de recuperação do ecossistema degradado, que envolve diferentes etapas, desde a colonização do ambiente por alguma espécie de plantas pioneiras até o estabelecimento de grandes espécies. Olha só, aqui eu tenho um exemplo de sucessão ecológica. Então, nada mais é que o processo em que ele coloca aqui, ó, na fase inicial, tá vendo, ó? É o processo de recuperação do ecossistema. Então, vem espécies pioneiras, depois essas espécies pioneiras começam a se misturar com florestas de pequeno porte, e essas florestas de pequeno porte acabam sendo florestas recuperadas, onde eu tenho mais biodiversidade da floresta original. E vamos lá na página 68. Considere as informações apresentadas sobre os incêndios florestais. Caso um incêndio tenha iniciado após ter sido instituído o sistema de proteção norte-americano, quais seriam as características desse incêndio? Para isso, galera, a gente vai ter que ler, tá? Esse textinho aqui que vem antes, tá? Onde ele fala assim, como enxergamos a natureza. Ele fala um pouco desse processo de revolução industrial, né, da sociedade tradicional, tá bom? Até chegar aqui a serrapilheiras, e a gente vai colocar essa resposta aqui. Com uma quantidade maior de serrapilheiras, o fogo se espalharia para uma área maior, com maior intensidade, tá? Se esse tipo de incêndio ocorresse, o que poderia acontecer com o ecossistema? Então, ele poderia perder todas as árvores e as sementes que brotariam caso o incêndio fosse mais brando. Nesse caso, haveria uma mudança da floresta para um ecossistema de campo. Tá? Então, vamos lá. Próximo. Temos aqui, na página 71. Na década de 1960 e 1970, as questões ambientais começaram a agravar, tá? Chamando a atenção da sociedade para esse assunto. Assinale as medidas que foram tomadas como emergência nas questões ambientais. Então, houve uma criação de órgãos governamentais para a proteção do meio ambiente. Quem foi? O Greenpeace e a WWF, beleza? Greenpeace para a proteção da floresta e o WWF também para a proteção das florestas, mas com mais ênfase nos animais, tá bom? Não teve a diminuição para as pesquisas, teve mais pesquisas a partir daí. Então, teve aqui o surgimento de organizações não governamentais, como a Greenpeace e a WWF, a realização de encontros mundiais para discussão
das questões socioambientais. Aí a gente tem o protocolo de Kyoto, né, que é a parte da liberação de gás de dióxido de carbono na atmosfera. A gente tem ali, cada país tem um limite, né, de emissão desses gases, né? Então, na 2, pesquise e explique qual a diferença entre unidade de conservação de proteção integral e unidade de conservação de uso sustentável. Isso é uma pesquisa, então é com vocês, mas eu já vou deixar aqui pronto. As unidades de proteção integral não podem ser habitadas pelo ser humano, tá? Admitindo-se apenas o uso indireto de recursos naturais em atividades como pesquisa científica e turismo ecológico. No caso das unidades de uso sustentável, é admitida, sim, a presença de moradores, visando-se a conservação da natureza associada ao uso sustentável. Lembra que eu tiro, eu tenho que repor, beleza? Então, uma é habitável e a outra não, beleza? Uma, ser humano habita, que é integral. Uma, o ser humano pode habitar, que é de uso sustentável. E a outra não pode, que é de proteção integral. Vamos ver se tem mais questão aqui. Não. E para terminar, a gente tem aqui, explore seus conhecimentos. O gráfico ao lado mostra as mudanças no consumo de energia em diferentes condições e estágios da sociedade humana. Analise-o para responder a questão 1 e 2. Então, vamos lá. O gráfico mostra que do estágio primitivo ou tecnológico, o consumo total de energia per capita no mundo cresceu mais de 200 vezes. Em qual período essa taxa de crescimento foi mais acentuada? Repara, o período primitivo ao período tecnológico, que é aqui em cima, tá? Então, período primitivo ao tecnológico. Qual desses daqui o crescimento foi mais acentuado? Repara que aqui, ó, mais acentuado foi aqui, ó, nesse período aqui, ó, que foi o período aonde a gente fala que foi o período da Revolução Industrial, tá bom? Foi a partir desse momento. Lembra que eu já abordei isso com vocês no vídeo. A questão da Revolução Industrial, que a gente vive até hoje, tá? Vem crescendo sim, tá? Os avanços tecnológicos e a emissão de gases poluentes, até mesmo de resíduos poluentes. Considerando que a produção de energia demanda o uso de recursos naturais, o maior impacto ambiental é causado em qual estágio? Tá? O maior impacto causado aqui, ó, no ser humano tecnológico, tá bom? 3. A dinâmica do ciclo do carbono é muito variável, quer no espaço, quer no tempo. As emissões do carbono ocorrem devido às ações dos seres vivos ou devido aos outros fenômenos, como a erupção vulcânica, que, por exemplo, provoca um aumento temporário do carbono na atmosfera. O sequestro, a absorção do carbono da atmosfera, CO2, é feito principalmente pelos clorofilados, ou seja, aquelas plantas que fazem fotossíntese, tá? Sintetizam as moléculas de glicose, que a planta produz lá a energiazinha dela, através da luz solar e o CO2. Então, produz a glicosezinha aqui, que é um açúcar. Para manter armazenado por longo prazo, o carbono que foi retirado na atmosfera é aconselhável impedir o desflorestamento e estimular o reflorestamento. Beleza? Esse daqui é o mais aconselhável que seja feito. Imagina se eu retiro todas as árvores. Beleza? Então, aí já pode causar um probleminha para a gente. Ah, Pedro, mas você falou que a Amazônia, as árvores não são o pulmão do planeta? Sim, vamos botar assim 2 pulmões? Então, ó, um pulmão, vamos botar assim, o lado direito é o terrestre e o lado esquerdo são os mares. Deram para entender? Então, os dois têm que andar em conjunto, tá bom? Temos aqui a número 4, tá? Pesquise quais são os principais fatores que causam os problemas alertados na campanha estudada no tópico Campanha Publicitária em Benefício da Natureza.
tá? Então a gente vai ter que voltar lá em campanhas publicitárias e a gente vai ver quais são os principais fatores que causam os problemas alertados. O desmatamento. Qual é o principal fator? É a agricultura, é a pecuária, é a mineração. Então, todos esses processos aí causam, sim, a perturbação e o desmatamento, beleza? Com isso, causa destruição de habitat natural de qualquer espécie, beleza? Temos a extinção de atum, tá? Qual é o fator? A sobrepesca, né, que é a pesca predatória, tá bom? É a pesca predatória, que em razão tem seu valor muito elevado, né, economicamente, e só, entendeu? Que é o caso da piscicultura, né? Então, temos aí a sobrepesca, principal fator. 5. Selecione a seguir ações que podem causar processo de desertificação na caatinga. Utilização de técnicas agropecuárias que recuperam o solo, por ser desertificação, eu estou tirando, né, conteúdo daquele solo. Então, pode sim, tem alterações climáticas de forma natural, de forma causada como ser humano, tá? Temos o desmatamento e temos as queimadas. Então, temos 3 opções aqui, ó, para formar a desertificação dessa caatinga, tá? 6. Vimos que a sucessão ecológica compreende uma série de estágios que ocorrem nas comunidades de determinado ecossistema. A sucessão primária ocorre. A primária, galera, seria aquela que são os primeiros, né? Então, é um ambiente em que nunca houve ocupação por seres vivos, como rochas nuas. 7. A figura ao lado é parte de uma campanha publicitária. Essa campanha relaciona-se diretamente com a seguinte afirmativa. O comércio ilícito de fauna silvestre, a atividade de grande impacto, é uma ameaça para a biodiversidade nacional. Então, você vê aqui que a imagem remete praticamente isso, né? Nem sempre é criminoso quem vai parar atrás das grades, tá bom? Temos aí o miquinho leão dourado, tá? A respeito de hotspot, responda a seguinte pergunta. Quais são os biomas brasileiros que se encontram na lista do hotspot? Temos a Mata Atlântica, principalmente, e o Cerrado, tá? Você não vê muito a floresta tropical, né? A floresta amazônica, quer dizer, você vê mais essa galera daqui. Ah, Pedro, não estou lembrando. Pega o livrinho de vocês, bota aí na página... vamos botar aqui... Na página... nessa páginazinha aqui, que é a página 73. A gente vai ver aqui, ó, galera, que a região, que os biomas mais afetados aqui, ó, repara, é a Mata Atlântica e o Cerrado, que tá por aqui, ó, tá bom? Você vê que a floresta amazônica não é muito explorada, mas tá bem aqui, tá? Então, vamos voltar para cá. Aqui. E quais são as causas da baixa porcentagem de áreas naturais nesse bioma? A Mata Atlântica ela foi o primeiro bioma ocupado com a vinda dos europeus para o Brasil. Por quê? Nessa região, galera, tinha bastante madeira, tá? A exploração era muito grande, principalmente do pau-brasil. Beleza? Então foi desmatada para a produção de agropecuárias em diversos ciclos de desenvolvimento, porque essas áreas eram áreas costeiras, tá? Então, áreas costeiras não tinha mares, né? Então, nesse tipo de bioma, tinha muita madeira, tinha facilidade dos europeus chegarem aqui com os seus navios, atracarem aqui e viver por aqui na região. Então, ficava muito melhor economicamente. Tá? Temos também a exploração do cerrado, que é mais recente e tem como principal causa a expansão de lavouras e de pastagem, né? Então tem aí para gado, tá bom?
Galera, essa foi a correção de vocês. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp, tá bom? E até a próxima, galera. Tchau, tchau.